Boa noite a todos. A paz do Senhor desde já nos envolva, nos abençoe. Meu nome é Ângelo, sou voluntário na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, lá na Vila Eudízia. Quem conhece, né? Vila Eudízia, lá ao lado da Vila Assunção. É um prazer que aqui nos encontramos neste momento de estudo, de prece, de oração, buscando o aconchego da palavra do Senhor, relembrado na doutrina dos Espíritos. As lições aqui estudadas são ofertadas pela casa. Aqui hoje vai o estudo. Algumas lições são mais morais, falando-nos mais intimamente ao coração. Outras são de reflexão, outras ainda de estudo. A de hoje, portanto, se refere mais ao estudo, trazendo o capítulo do livro dos Espíritos que trata sobre a lei da reprodução. O que é a vida? Este é o grande enigma que todos os indivíduos guardam em si, que estamos vivos, e reconhecer aonde a vida existe e se faz presente é fácil. É fácil observar quando algo está vivo, desde uma planta a um animal, aos seres humanos. Mas se perguntarmos a diversos cientistas nas suas diversas categorias, cada qual definirá a vida à sua maneira. Para o quimista, a vida será as reações químicas que acontecem dentro do indivíduo. Para o ser que estuda biologia, são as reações intracelulares que fazem a vida assim existir. Para aqueles que estudam a fenomenologia do corpo, falará que é as células e a sobrevivência do próprio sistema nervoso. Então cada indivíduo, do filósofo ao esteta, cada um terá uma definição da vida, e todos estarão certos, mas nenhum terá a verdade completa, porque só conseguimos observá-la, sem conseguir traduzir profundamente a sua grandiosidade e a sua beleza. É fato que ela surgiu em algum momento aqui no planeta, a partir de alguns estudos da incidência dos raios solares sobre o teto dos oceanos quentes nas eras primeiras do surgimento do planeta, quando o Sol conseguiu varar as nuvens pesadas, borrascosas, e atingiu os mares quentes, aonde caldos monocleicos de células se faziam presentes. Então o Sol, ali cindindo-se, organizou aqueles núcleos que ali estavam presentes, e as primeiras vidas se fizeram. Os seres unicelulares, as bactérias, que começaram a povoar o planeta e começaram a transformar a vida. Esses primeiros seres respiravam o carbono e então transformavam-no em oxigênio, preparando para o que o planeta viria depois. Foram eles que mudaram a paisagem, e à medida que o planeta foi sendo invadida, a atmosfera pelo gás oxigênio, esses seres primeiros começaram a desaparecer e outros começaram a surgir. Evidentemente que para a vida existir é preciso que haja alguns fenômenos que a identifique, como podemos observar, como algumas reações. O que faz um ser vivo? Ele come, ele nasce, ele come, ele respira, ele excreta e ele reproduz. Todo ser vivo, ele gera uma cópia a partir de si mesmo, gerando assim a continuidade da vida. Assim foram as primeiras bactérias, que se uniam e se replicavam, formando grandes caldos dos primeiros seres. À medida que elas se organizavam e se juntavam, foram criando organismos mais complexos,
os seres chamados multicelulares, dando origem a plantas, a protozoários, a outros seres, até chegar aos animais, e dos animais ao homem. Então a reprodução, assim como estuda Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é um fenômeno oriundo da vida. Por isso ele taxa isso aprontamente de lei. Se não houvesse esta lei, nenhum de nós estaríamos aqui ouvindo e podendo participar deste encontro nesta noite abençoada. É graças a este fenômeno de reprodução, ou seja, quando o ser se unindo a outro ser, pode assim realizar o desenvolvimento da própria vida. Nesses primórdios da natureza, as cópias autobrotavam-se. Eram simplesmente por separação celular, na mitose, na meiose, onde o ser se autorreplica e vai produzindo-se novos seres. Mas em determinado momento da evolução, em algumas bactérias, elas começaram a desenvolver o que chamamos, no estudo da doutrina espírita, de polaridade, uma positiva, uma negativa, apenas para referir-se a diferenças, como esquerda e direita, norte, sul, são as mesmas coisas, apenas em sentido inverso. E estas polaridades se atraíam. Então nessas bactérias, elas eram atraídas umas para outras, e ao se unirem, fundiam-se os núcleos, e a partir daí geravam novos seres. Foi o início do que conhecemos por reprodução assexuada. Assim também as plantas, ainda nesses mesmos oceanos, há bilhões de anos atrás, as algas que se reproduziam por brotamento, as primeiras espécies de vida assim se reproduziam, e a vida se espalhava graças a esta lei. O planeta se tornara verde, oxigenado, rico em abundância desses seres primeiros, mas eram feitas cópias de cópias, ou seja, umas eram clones das outras. Foi então que uma desses tipos de algas que existiam, como havia várias, uma tinha uma certa protuberância, um espinho, a outra era lisa, e esta lisa, nas ondas marinhas que balançavam, arrancou um dos espinhos, dos fragmentos de uma das algas, que balançando nas águas oceânicas, feriu uma alga de pele lisa, e a partir dali ela introjetou o DNA naquela célula, que se tornou um novo ser, misto, lisa e misto, espinhosa, dando origem também à mesma reprodução sexual, ou seja, pelo cruzamento de seres diferentes. A partir daí não parou mais, a coisa foi só crescendo. As espécies foram se modificando através da intervenção espiritual, que, utilizando-se das condições primeiras, dos raios UVBs, que faziam a surgência e o controle dos núcleos celulares, foram criando aperfeiçoamentos, e o planeta se viu povoado de todos os seres. E em meio à baixa evolução, depois de alguns bilhões de anos, é que nós vamos surgir dessas primeiras espécies que surgiram na vida e que se uniram, formando outras, dessas vegetais, dessas bactérias que se organizaram, formando os elementos da água, os moluscos, os crustáceos, depois os insetos, depois os anfíbios, os peixes, depois os répteis, conforme narra a Gênese bíblica, lá no seu capítulo 1. E Deus criou a vida. Então Ele criou do elemento da água, retirando o elemento da terra, e construiu a vida. E por último Ele criara Adão e Eva, que é uma figura simbólica, que representa a espécie
pois que Adão e Eva é a representação da inocência dos indivíduos, na infância, que ainda não conhecem a sexualidade, que ainda são puros por conta disso mesmo, mas à medida que se desenvolvem, que os órgãos anexos, conforme a lei de reprodução está traçada, desenvolvem-se para que a vida continue, eles percebem que já não são tão crianças, que um é homem, que o outro é mulher, e que unindo-se irá formar a família humana. É lógico que isso é uma figura, pois que os seres humanos povoaram o planeta dessas espécies mencionadas em diversas partes do globo, saindo da África setentrional, migrando para o Oriente Médio, chegando à Europa, à Ásia e depois, por último, povoando inclusive as Américas. Foi graças ao fenômeno do intercâmbio entre os indivíduos, desta lei de reprodução, do magnetismo que atrai esses seres, que a vida foi possível como conhecemos. É assim que dois indivíduos que não se conhecem, de repente se sentem atraídos. É esta força que os une, que os solda através da sexualidade e permite que outros indivíduos venham. Se não fosse isso, meus amigos, nós não estaríamos aqui. E não teríamos palavras doces como pai, como mãe, como irmão, irmã, como filhos. É somente através desta lei abençoada é que criamos a vida. Mas a vida não é só este jogo celular, porque essa, sem dúvida, através da reprodução, deixamos a herança genética e os nossos filhos continuam as vidas dos seus pais, dos seus avós. Por sua vez deixarão os seus filhos, que continuarão. Mas todos os indivíduos, do primeiro ao último que veio na terra, pereceu, morreu. Lamento em vos informar, se vocês não sabiam disso, mas todos nós vamos morrer um dia. Mais cedo ou mais tarde, todos encontraremos o final da existência celular. As células irão se desagregar, o cérebro não conseguirá mais nutrir-se e entrará em anóxia. A morte cerebral se estabelecerá e, por conseguinte, os órgãos irão também parar. E assim, o corpo deixará de funcionar, deixaremos de existir, fisicamente falando. Então, cadê a vida que animava aquele ser? Cadê a graça, a beleza daquele indivíduo que ali estava, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso filho? Como entender o significado da vida em face da própria morte? Pois que é uma característica de quem está vivo. Tudo que é vivo morre, não tem como voltar. Mas disse Jesus, no incrível diálogo que está narrado no Evangelho de João, capítulo 3, aonde ele conversa com Nicodemos, que o procura à noite porque era um doutor da lei e tinha vergonha e medo de encontrar com o Senhor às claras. Quantas vezes nós mesmos não negaremos o nosso credo com medo do que os outros vão falar, do que os outros podem pensar? Muitas vezes. Então o doutor da lei foi procurar Jesus e disse: bom mestre, sabemos que és da parte de Deus, pois que ninguém que não tenha vindo de Deus pode fazer as coisas e os sinais que tu fazes. E Jesus lhe diz: Nicodemos, em verdade, eu vos digo, que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Nascer de novo? Como assim? Pergunta Nicodemos a Jesus. Como pode um homem velho, como ele era, nascer de novo? Pode ele porventura entrar de novo no ventre
sua mãe e voltar a nascer? É assim que devo entender? E Jesus lhe disse: que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Este padrão significa que nós temos a parte que nasceu da carne, os corpos que vocês usam, os corpos que utilizamos, que para trazê-lo aqui provavelmente precisamos alimentá-lo, vesti-lo, colocá-lo em algum transporte, precisamos banhá-lo, cuidar da saúde, e o colocamos aqui assentado, vocês em casa e estamos observando. Vocês conduziram um corpo como quem conduz um carro, mas há um piloto por trás disso, algo que sobrevive, que está além da injunção das células, pois o que nasceu dos nossos pais pertence à carne. O que é do corpo, gerado pelo corpo, é corpo. Mas o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito de Deus. Um Espírito não procede de outro Espírito, mas do Espírito de Deus. E ele não morre com o corpo. Passamos assim a fazer parte, a nos unir pela bênção da reencarnação, que é o estudo que Allan Kardec faz no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A entrar, a nos ligar a um corpo quando ele ainda é em formação no ventre de nossas mães. Quando os nossos pais, ou mesmo pelos bebês de proventre, os médicos fizeram as ligações que eram necessárias e o óvulo foi implantado no ventre das mães. 36 horas após, o Espírito é trazido pela espiritualidade ligado àquele óvulo. O Espírito que já existia antes, que já habitou outros corpos, que já realizou outras experiências e que agora, neste novo corpo, irá apagar essas lembranças, que entretanto ficarão como tendências, que nos dão as características. A gente pega essas criancinhas maravilhosas como essa que está aqui, ou outras quaisquer. Aqui muitas pessoas devem ter filhos, irmãos, netos, afilhados, seja o que for nesse sentido, cuidando de crianças, e vê que ele pequenininho, ele já tem vontade, não, já quer não, isso sim, isso não, já tem um gosto de bebê, um gosto de criança, é claro, mas já tem. Alguns já trazem algumas propensões para a música, para as artes, ou para as artes, né? Para fazer as coisas que não devem. Da onde que vem? Às vezes os pais não são naturais naquele sentido, não facilitam as coisas para aquele lado. Entretanto, a criança ali está com aqueles dons. Da onde que vem isso? Do Espírito. O Espírito que já viveu antes, que já viveu em outros corpos, que acertou e que errou em experiências, e que a bondade de Deus, através da lei da reprodução, que é fenômeno abençoado quando realizado com amor, dentro do amor, dentro do equilíbrio das condições normais dos indivíduos, não pelas paixões asselvajadas, não em meio à embriaguez, à torpidez dos tóxicos, que muitas vezes desatinam os indivíduos, mas quando praticado dentro da naturalidade da vida, nos sentimentos elevados do amor nobre e digno, então o ser ali pode retornar pela bênção da reencarnação. Vai se unir os gametas masculino e feminino dentro do ventre da mãe, lá na trompa, um terço distal desta, e ali começará esse fenômeno extraordinário que começou nas nossas avós, bisavós, e no primeiro ser humano, e no primeiro ser vivo, a replicação de um novo indivíduo. Então os pais vão gerar um corpo novo, mas o Espírito
Deus já o havia criado, ele já havia vivido e agora volta à vida, como nós aqui voltamos para aprender os ensinamentos que não conseguimos aprender anteriormente. Por isso, precisamos meditar mais sobre a finalidade da vida, a sua grandiosidade e o que estamos fazendo aqui. Se a vida for só este jogo da carne, dos prazeres, que tem a sua importância, ninguém está discriminando os prazeres, nem as sensações que os corpos produzem nos indivíduos, mas a alucinação, objetivar a vida apenas nessas sensações, é esquecer da essência que sobrevive, que é o espírito mortal que somos nós. A vida continuará se replicando e corpos continuarão existindo, enquanto assim Deus permitir dentro da lei. Cabe a nós, espíritos, dignificar esta vida e construí-la como Jesus assim nos ensinou. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo para alcançar o reino de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe as faculdades de todos, para que sejamos criaturas de bem. O nosso muito obrigado, muita paz a todos. Faremos a nossa prece final com a bênção do Senhor. Muito obrigado. Novamente, então, comentários tecidos, evidentemente pobres em face da grandiosidade do tema. Pedimos a todos assim que estudem a doutrina dos Espíritos, que a procurem. Elas nos irá iluminar, irá apontar o roteiro para a nossa própria vida. E aqui estão aqueles que não foram criados na carne, que viveram na carne, mas que agora, já não há tempo, continuam vivos. São os Espíritos, que também, como nós, tiveram famílias, que também experimentaram as sensações, as durezas da existência, que tiveram que nutrir seus corpos, que ficaram doentes, que sofreram, que amaram, e por aprender a amar, estão aqui de volta. Como pode alguém que ama esquecer aqueles que ficaram na retaguarda? Como um pai e uma mãe esqueceria seus filhos, seus irmãos? É claro que eles voltam para nos trazer um pouco de aconchego e de paz. Vão nos envolvendo nos fluidos de cura que nos é possível absorver. Fiquemos aquietados nesse instante e deixemos que nos toquem mansamente com a luz de nosso Senhor. E revigorados, mas pensando naqueles que talvez como nós não tiveram a mesma oportunidade, projetando para eles pelo pensamento os que estão em sofrimento nas diversas tragédias que envolvem o nosso mundo, naqueles cuja tragédia é o próprio comportamento, a própria cegueira espiritual, naqueles que ainda se debatem a busca de uma migalha de amor, seja qual for, na vida que precisa de proteção, seja das plantas, dos animais, mas sobretudo dos indivíduos. Esteja onde estiver, oremos, vibremos e ajudemos como for possível. E pedindo a luz de nosso Senhor, encerremos esse encontro dizendo: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
onde houver trevas que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Nosso muito obrigado a todos. Que a paz e a luz de Jesus e o seu amor faça-se presente na família de todos. Muito obrigado, muita paz.